Esse episódio extraordinário do podcast Rogeriando, assim como outros que podem surgir nos próximos dias, eles nascem deste sentimento de urgência diante da fragilidade de nossa democracia e dos ataques terroristas. Eu acho importantíssimo discutirmos isso nesse momento e, de alguma forma, defendermos a nossa nação. O vídeo, esse áudio, ele foi originalmente gravado como um vídeo, então a qualidade não é boa, mas eu peço que ouçam, discutam e tragam essa importante causa para os meios sociais, para os meios digitais, porque a nossa democracia, sim, está em perigo. E esse é o momento que nós devemos, mais do que nunca, nos colocarmos contrários a todo esse movimento terrorista que nasce de um bolsonarismo ensandecido, que foi gradativamente sendo entranhado em nossa nação. Sinta-se em casa, eu sou Frei Rogério e esse é o meu podcast Rogeriando. Boa noite, eu estou aqui em Roma, não estou em casa hoje e decidi gravar esse vídeo que também será o meu podcast. Tentarei fazer uma relação aqui que eu nunca fiz, gravar com o celular e ao mesmo tempo com o microfone, tentando fazer com que eu tenha a possibilidade de lançar o vídeo e também o podcast. A ideia é tentar falar sobre algumas coisas a partir de algumas análises que eu fiz, lendo as manifestações aqui na Europa, sobretudo, desses eventos catastróficos para a imagem do Brasil, mas não só para a imagem do Brasil, como para a nossa democracia. E eu li várias coisas aqui, a repercussão aqui na Europa é uma coisa grandíssima. E eu tentei elencar, eu fiz um mapa mental aqui de algumas coisas que eu creio que são importantes. Eu acho que já se falou muito sobre são terroristas, são pessoas perigosas, precisa de julgamento, precisa de justiça, tudo isso já foi abundantemente discutido. Só que, ao mesmo tempo, eu quero trabalhar alguns pontos que são importantes. O primeiro, a simbólica desses ataques terroristas. A simbólica contra os três poderes da nação e a simbólica contra a democracia. Não são atos isolados, não é só a destruição de patrimônio, é também a destruição do patrimônio simbólico de uma nação, de coesão como um Estado que organiza um grupo de pessoas de uma forma a criar uma nacionalidade. Isso é importantíssimo, é a primeira questão. Segundo, essas vozes que nós ouvimos da necessidade de uma anistia. Talvez a anistia de 1979, aquela que foi dada no final da ditadura militar, aquela manobra que foi feita no tempo do então ditador João Figueiredo, ela nos ajude a entender o buraco que nós nos encontramos. Porque, de certa forma, outros países da América Latina releram o seu passado ditatorial e reescreveram novos acordos civilizatórios. O Brasil encontrou uma saída péssima, que foi a anistia irrestrita e ilimitada, que fez com que os crimes cometidos por aqueles que resistiam à ditadura fossem equivalentes ao uso do Estado, da máquina estatal para a ditadura. Então essa é a primeira questão. Segundo, a necessidade de dar nome aos bois. É muito importante isso, porque ontem, já nos primeiros momentos, apareceram os termos
isso é uma manifestação terrorista. E aqui eu tenho uma definição, uma entre tantas que poderiam ser, do que é terrorismo. Terrorismo são atos e ataques violentos praticados por uma pessoa ou grupo de pessoas com o objetivo de causar medo e danos materiais a uma determinada população ou ao Estado. A palavra foi criada durante a Revolução Francesa para se referir aos grupos mais radicalizados. O terrorismo é essa tentativa de desestabilizar a opinião pública, de fazer com que as pessoas sintam medo, e o terrorismo ele ocorre de forma difusa. Então hoje mesmo eu vi relatos que em outras partes do Brasil tentaram parar as estradas, tentaram fechar refinarias. Essa logística do medo que é típica de movimentos fascistas. E mais, a pergunta é quem financia tudo isso? Assim como quem financiou aquelas pessoas que foram para Brasília. E nessa hora não cabe anistia, cabe justiça. Até porque a única forma de nós defendermos a democracia é enfrentar a ditadura, enfrentar essa tentativa de silenciamento. Isso é muito importante. Então, dar nome aos bois é recordar algumas coisas. Primeiro, aquelas imagens chocantes da invasão da Praça dos Três Poderes, essa invasão simbólica, que destruiu tudo. Destruiu o prédio, destruiu a estrutura física e destruiu também obras de arte, documentos e até aquela imagem horrível daquele homem defecando. Aquilo é a imagem do bolsonarismo. Algo escroto, algo perigoso, algo mesquinho, né? E depois essas pessoas deslumbradas que começaram a gravar vídeos celebrando essa pretensa vitória. E agora todos eles mas muitos deles estão sob averiguação, e é necessário, tem um site no Instagram, tem um perfil no Instagram que está recolhendo imagens. Isso é muito importante, que nós tenhamos muitas dessas imagens à disposição para que seja feito o que ocorreu. Hoje mesmo eu estava falando com um frade americano e ele fala que foi fundamental a ação não só do FBI, mas das pessoas que tinham essas imagens e começaram a denunciar: esse é tal pessoa, reconhecer nas fotos que circulavam na internet. Essas imagens chocantes, elas também estão retratadas por um vídeo que eu vi hoje no Instagram, de um coronel do exército xingando, completamente descontrolado, falando palavrões, e é um coronel do exército. Então aqui nós entramos em outra questão, né? Não estamos falando só de manifestações, não estamos falando de manifestações dentro da democracia, o que sempre é aceitável, não estamos falando de resistência a uma ditadura, nós estamos falando de terrorismo. E esse terrorismo que se traduz, em poucas palavras, em uma tentativa de golpe, um golpe financiado. E mais, aqui é o preocupante. Esse talvez seja o ponto que mais me preocupa e deve preocupar a muitos de vocês. A questão da prevaricação. Aquelas imagens dos militares tirando selfies, fazendo selfies enquanto um grupo desvairado subia na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Aquela relação estreita e que tem que ser investigada entre alguns políticos e essas manifestações terroristas. Inclusive, até mesmo imediatamente o presidente Lula fez uma intervenção contra a segurança pública do Distrito Federal, e imediatamente também o
O governador foi não destituído, mas ele foi afastado por 90 dias. Tudo isso tem força, tudo isso tem grande força. Essa questão da prevaricação, ela é preocupante porque nós temos diante de nós a possibilidade da participação ativa de políticos, e estamos também diante de uma prevaricação ativa de militares e da força de ordem social. Isso numa democracia é algo preocupante. No último podcast que eu fiz, eu tentei traçar um pouco da história do ressentimento que fez com que o fascismo pudesse eclodir nos dias de hoje. E uma das questões do ressentimento era esse passado militarista que permanece até então submergido, mas agora ele veio com uma força imensa, e é o que muitos estão chamando de o ovo da serpente, ou então o monstro raivoso no cio. É isso que nós temos diante de nós. Grupos de pessoas, falava isso agora há pouco com um amigo meu, com o Daniel, que é um professor da Unicamp, e ele me escrevia algo que eu fiquei atento, eu não tinha ficado atento, mas ele me fez perceber. Naquela primeira imagem que mostra as pessoas que estão sendo presas, são quase todos pobres, negros, mulheres, pretos, pobres. Então, para dizer que o fascismo não é uma prerrogativa de uma elite branca, rica. O fascismo tem esse poder de entrar entrar no mais profundo do tecido social e fazer com que esses ressentimentos ganhem corpo. Então as pessoas pobres se sentem representadas nesses líderes populistas e também raivosos. Aqui nós não podemos descartar, e essa vai ser a grande discussão para o futuro, a participação ativa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Isso daí tem que ser averiguado, porque, como me lembrou agora há pouco um amigo, naquela cena do Capitólio de 2021, o presidente falou, aqui pode ser pior. Então é aquela ideia de que você já faz uma profecia de algo que no fundo você quer que aconteça, né? O que nós presenciamos ontem no Brasil, em termos de proporcionalidade, não só patrimonial, mas também em termos de poder simbólico, foi maior que o do Capitólio, foi muito maior que o do Capitólio. E isso tem a ver com a normalização do discurso violento. Quem se recorda do processo de impeachment, que é um golpe contra a presidente Dilma, uma das falas mais emblemáticas foi aquela proferida pelo então deputado federal Jair Bolsonaro, e que homenageou um militar torturador do tempo da ditadura. Aquele discurso ele deveria ter saído por apologia à ditadura, por apologia a atos violentos contra a democracia. Ele deveria ter saído dali já preso, mas ele não saiu, porque nós demos risada. E esses grupos que estavam nos quartéis, nós dávamos risada. Nós dávamos risada porque eles marchavam, porque eles cantavam, porque eles eram ridículos. Essa ridicularização acabou escondendo da grande parte dos analistas o que havia de mais profundo, que era essa militarização, essa violência sufocada que iria explodir em algum momento. E aqui nós temos que ver o silêncio das autoridades. Aquilo que aconteceu no dia da diplomação do Lula deveria ter sido visto como um sinal claro da potência desses grupos.
aquele homem que foi preso, aquele terrorista que foi preso com armamentos, que queria fazer um grande ato terrorista no aeroporto de Brasília, ali já deveria, a inteligência deveria ter detectado que tinha algo de muito errado. Creio que a inteligência detectou. Só que aqui vem o silêncio das autoridades que, em uma parte que tem que ser investigado, podem vir a ter prevaricado, participado pela omissão desses processos. E por quê? Porque, fundamentalmente, o fascismo ele tem esse poder de sedução, de alienação e de envolvimento das pessoas para viverem numa forma de rebanho. Não é por acaso que constantemente se toca aquela música Ou Vida de Gado, né? Vida de Gado, né? Essas imagens chocantes. Em vários momentos na internet se fala sobre como é desproporcional o tratamento da polícia militar em relação, por exemplo, ao que aconteceu com os professores ou com os movimentos sociais ou com os indígenas. Algo muito, em proporções muito menores, foi tratado com uma força de violência muito maior pelas forças de defesa, digamos assim, pela polícia militar. Então, não é tão simples isso e tem que se averiguar. Algo mais que eu gostaria de trazer aqui para a discussão e que me ocupa algumas pessoas falam, nossa, que vergonha do Brasil. Sim, eu concordo que a nossa imagem já não estava boa e agora ficou muito pior. Mas a gente não tem vergonha das pessoas pobres nas cidades, a gente não tem vergonha do desmatamento na Amazônia, não temos vergonha do genocídio contra os indígenas, não temos vergonha da quantidade de mortos durante o Covid. Essa é uma vergonha a mais, uma vergonha grande, pero uma vergonha a mais. Então, nós normalizamos também a vergonha. É triste dizer isso, mas nós normalizamos também a vergonha. E por trás de tudo isso, nós temos que perguntar: o que está em jogo é um modelo civilizatório. O que está em jogo é um modelo civilizatório que crê firmemente nessa estratificação social, que uns são melhores que os outros e que alguns podem ser tratados com mais condescendência do que os outros. Por que a polícia é tão rápida para prender um manifestante que estava carregando pinho-sol dentro de uma mochila, mas tem dificuldade de prender terroristas que não tem discussão aqui? Talvez a gente, em alguns momentos, nós precisemos de um certo tempo para definir melhor o que aconteceu. Talvez isso seja claro. Algumas vezes nós temos que entender, precisamos ter uma paciência histórica para entender alguns processos. Mas o processo que aconteceu ontem, os atos chocantes que nós presenciamos, que nós vimos pela televisão ontem, não cabe discussão conceitual. É terrorismo. É terrorismo, é tentativa de golpe de Estado, é prevaricação, é financiamento de atos criminosos, é destruição da propriedade pública e tentativa de destruição da democracia. O ovo da serpente está aí. Ele chocou, ele demorou para ser chocado. Esse último ovo da serpente, na minha análise, eu creio que ele foi botado em 2013. Ele veio sendo chocado, foi sendo produzido essas celebridades políticas, essas pessoas que do nada apareceram e que começaram a circular com suas armas na véspera de uma eleição e que começaram a ameaçar os outros e que começaram a criar discursos de ódio, fake news,
até chegar ao ponto em que o monstro raivoso agora está no cio e ele quer se reproduzir. O que nós vimos é isso mesmo. Tinha uma charge do Montanaro na internet que falava sobre isso, um monstro raivoso no cio. Eu gostei dessa imagem porque mostra claramente essas pessoas deslumbradas, né? Quando você vê um coronel xingando, vociferando, esquecendo a função constitucional do Exército, alguma coisa de muito ruim está por aí. Bom, como está a repercussão aqui na Europa a respeito disso? Primeiro, absoluta condenação a isso que aconteceu no Brasil. Isso é o primeiro. Então nós temos, basta você ler os jornais, você vê claramente que Estados Unidos, toda a Europa, todos os países, qualquer pessoa de bom senso percebe que aqui não é uma manifestação, não é algo comum. Isso é tranquilo. Somado a isso, nós temos as notícias que estão circulando. Eu gostei muito hoje, agora não vou abrir, de um jornal italiano que ele fez uma análise dia a dia, começando com o primeiro turno até o dia 8 de janeiro, ontem, foi elencando os principais acontecimentos. O primeiro turno, que o Lula ele vence o primeiro turno, né? Os dois vão para o segundo turno de forma acirrada houve a vitória do Lula. É feita uma análise de como que o Bolsonaro aparelhou o Estado, como que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal fez blitz, sobretudo nas regiões que notoriamente existem mais votantes para o Lula, como que o Estado foi aparelhado para que uma parte do orçamento fosse utilizada possivelmente para a compra de votos, e ele continua seguindo essa linha, essa tênue linha de Ariadne, e vai chegando à diplomação, a tentativa de um primeiro ato de grande proporção de terrorismo, fala da fuga do Bolsonaro para não ser preso, fala sobre a tentativa do Bolsonaro de conseguir ganhar a cidadania italiana, quem sabe para fugir de possíveis processos futuros, até chegar dia 8. Um governo atual que está se organizando, aproveitam esse vácuo de poder para tentar um golpe. Por sorte, aqui é uma análise que eu faço desde 10 mil quilômetros de distância, as instituições se uniram e o discurso está sendo feito de uma forma bastante coerente. Qualquer pessoa de bom senso, qualquer político de bom senso, que não seja um aventureiro ou uma aventureira, percebe a gravidade para a nossa frágil democracia, e é isso. É por esse caminho que nós vamos seguir. Eu continuarei tentando fazer esse modelo de podcast e de Instagram, de vídeo, tentando fazer com que a gente possa refletir juntos sobre esse momento, que não é um momento para se calar, não é um momento para se calar, não é um momento para ficar esperando ter uma análise perfeita. Existem momentos na história que nós devemos pensar enquanto praticamos. Existem momentos que a gente deve primeiro pensar muito e depois colocar em prática, e algumas vezes a praxis deve anteceder a discussão intelectual, porque se nós não fizermos, talvez seja tarde para nós pensarmos sobre possíveis desdobramentos.
Então eu convido vocês a visitarem o meu podcast, e que vai estar também esse episódio, e que também o vídeo vai ficar disponível aqui no Instagram. Bom, eu sou o Frei Rogério Xavier e esse é o meu podcast Rogeriando.